turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Que maravilha! Hoje, quinta-feira, 6 de maio de 2021, estamos iniciando nossa aula de geografia. Muito rápido, tá? Iniciamos no final de semana passado, mês de maio, hoje já são 6. Domingo próximo é o Dia das Mães, já. Pois é, está assim, ó, voando. Que continue, não é? E voe, e chegue as nossas férias, e quando a gente retornar em agosto, e a maioria já esteja vacinado, e a gente possa se encontrar, não é isso? Doida para ter vocês em minha sala, os meus alunos online. Então, como é de costume, vamos à nossa correção, é isso? Antes eu quero dar uma passadinha no assunto, certo? Porque vamos falar novamente sobre as paisagens, sobre os tipos de paisagem. Então, revisando, antes de fazer a nossa correção, a correção da atividade de quinta-feira passada, né? Dia 29 de abril. Falando sobre a paisagem, a gente viu que em algumas paisagens predominam os elementos naturais, né? E outras, os elementos culturais. Quando ele fala assim que predomina, quer dizer que grande parte daquela paisagem tem aquela característica, certo? Quando ele diz assim, tal paisagem, na paisagem tal predomina os elementos naturais, quer dizer que tem elementos modificados, porém, o que tem em maior quantidade ou no caso, são os elementos naturais, certo? Falamos também sobre paisagem natural, que é aquela que ninguém modificou, não há uma modificação, certo? A não ser os fenômenos naturais mesmo, né? Mas não tem construção alguma, não tem nada derrubado, não tem estrada. Paisagem natural, como a natureza nos fez, como Deus mandou pra gente, certo? Aí falamos também sobre paisagem modificada, que é aquela que sofreu alteração. Essa alteração, ela tanto pode ser através de fenômenos naturais, uma chuva, houve um deslizamento, uma erosão, aí modificou a paisagem. Como também pode ter sido por uma ação humana, certo? Tinha uma grande área e alguém foi lá e construiu uma pista e uma ponte e várias casas, modificou. Tranquilo? Então, essa paisagem modificada, ela pode ser modificada através dessas duas formas. Ou através de algum fenômeno natural, ou então pela ação do homem, né? Falamos sobre paisagem rural e paisagem urbana. Paisagem rural é formada pelas atividades agropecuárias, como a questão como as atividades de plantação, de cultivo e a criação de animais. Já a paisagem urbana é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, pontes, viadutos. Então, essa é a paisagem urbana, é que a gente mais está acostumada, né? Quando a gente sai de casa, a gente vê bastante paisagem modificada, né? E na área urbana a gente vê muito isso, tá? Então, essa paisagem urbana é aquela que a gente está acostumado a ver diariamente. Caminho da escola, vê lá a avenida, vários carros, prédios, casas construídas, né? Canal, ponte, pois bem, viadutos, né? A gente vê bastante quando saindo em caminho da escola. Então, elementos naturais
culturais, paisagem natural, paisagem modificada, paisagem rural e paisagem urbana, certo? Foi mais ou menos a nossa revisão aí do assunto. Como atividade, eu deixei apenas a página 46. O que é que vocês teriam que fazer? Nessa página 46, vocês iriam responder a atividade 1, aí no próprio livro, e a 2 no caderno. Copiava as perguntas da letra A, B, C e ia colocando as respostas. Pois bem, observe a gravura abaixo e pinte o que não faz parte da paisagem natural. Acabamos de ver que a paisagem natural é aquela que não tem modificação nenhuma, né? Da forma que a natureza nos enviou, tá lá intacta. Essa imagem aí, a gente observa logo que tem uma modificação, né? Qual é essa modificação? A casa que foi construída e a pista, certo? Então, as duas coisas que teremos que pintar é a casa e a pista. Já a atividade 2, você teria que comparar a figura A com a figura B, responder essas questões lá no teu caderno de geografia. A pergunta A era a seguinte: qual delas sofreu intervenção humana? Por que você acha isso? De cara, a gente vê que a figura B foi aquela que sofreu a intervenção, né? Foi modificada pela ação humana. Não é isso? Só que você vai ter que explicar aí por que você acha isso. Por que foi a figura B? Muito fácil, né? Houve aí uma construção de uma estação de esqui que modificou a paisagem. Tranquilo. Letra B. Para você é mais comum encontrar paisagens naturais ou paisagens humanizadas. Por quê? O livro nos traz uma sugestão. Ele diz assim: paisagens humanizadas, porque grande parte dos espaços na Terra já foi modificado pelos homens. Não é isso? É o que eu falei para vocês. Quando a gente está saindo de casa em direção à escola, a gente vê muita coisa modificada. Não é? Muito, muita mesmo, muita paisagem humanizada. Raríssimas são as paisagens naturais, certo? Então, essa é a resposta da letra B. Na letra C, para você, o que é uma paisagem natural? Explique e dê um exemplo. São respostas pessoais, né? Todas três, tá? Aí o livro nos traz outra sugestão. Ele diz assim: a paisagem natural é a paisagem que não sofreu ação humana. Como exemplo, podemos citar os locais ainda não explorados, como os extremos Polo Norte e Polo Sul, e locais que ainda não foram ocupados ou que estão sendo preservados pelo homem. Então, existem alguns locais, algumas áreas que são preservadas, né? Então, não pode ter, nada pode ser mexido nesses locais, tá certo? Então, a paisagem natural é essa, é aquela que não sofreu nenhuma ação humana, né? Tá? Do mesmo jeitinho que Deus criou e mandou pra gente, certo? Pronto. Então, como essa foi a nossa única atividade nesta aula, foi? Pois bem, vamos continuar falando sobre paisagens, tá? Vai continuar falando sobre paisagens, só que vamos puxar um pouquinho mais desse assunto, certo? Então vamos lá. A paisagem. Quinta-feira, 6 de maio de 2021, nossa nova aula de geografia com o assunto visto na aula passada, da semana passada, né? A paisagem.
Então, temos aí 4 imagens, certo? Uma dessas aí vocês conhecem muitíssimo bem, né? Que é a nossa igreja em Olinda. Aí diz assim: a praia, a cidade, o campo, a aldeia indígena, os rios, as florestas, os desertos, enfim, todos esses lugares e tantos outros são paisagens. Todas essas 4 imagens aí são paisagens. Se você observar cada um desses lugares, perceberá que existem cores, sons, odores, elementos e formas bem diferentes entre elas, não é? Essas 4 imagens aí tem muita coisa bem diferente uma da outra, né? Então, imagine uma praia, por exemplo. Na praia, podemos ver as cores na areia, na água, assim como os sons das ondas, o som do vento, o cheiro da maresia, né, que é bem característico quando a gente está próximo à praia. Então, os elementos que compõem a paisagem também têm formas próprias, como, por exemplo, a areia, a água, o coqueiro, os peixes, as pessoas, as jangadas, as árvores. Então, tudo isso são formas próprias, característica de cada paisagem, certo? É a característica da paisagem. Uma vai ser sempre diferente da outra, certo? Por mais que seja na mesma localidade, são paisagens urbanas, né? São paisagens bem próximas, paisagem rural, urbana, a modificada e a urbana, mas vai ter a sua característica particular, a sua diferença, certo? O mesmo que ocorre com as pessoas, né? Com os seres vivos. Então, temos aí elementos naturais, que a gente acabou de revisar, né? Aqueles que não têm modificação nenhuma. Modificação nenhuma não, aquele que predomina é a questão da natureza, né? Ah, essa imagem de Olinda predomina os elementos naturais. Por quê? Porque a gente vê bastante árvores, tem a questão do mar, não é isso? Já essa imagem abaixo predomina os elementos culturais. Por quê? Muito difícil a gente achar uma árvore aí, ó. Não tem nada natural, né? São todos construídos, ó. É uma selva de pedra, né? Muitos prédios, casas, um colado com o outro, totalmente diferente da paisagem onde há elementos naturais. Então é o que a gente falou, né? Na praia a gente vai ver aí, ó. A gente vai conseguir observar a cor, né? O cheiro que existe nesse local. Não é o mesmo cheiro que eu vou encontrar se eu estiver numa área urbana, jamais, né? Então, é, é característico da praia aquele cheirinho da maresia, né? Mas se a gente imaginar uma aldeia, aí a gente lembra lá da praia, com certeza a gente não vai ter a mesma característica, né? De jeito nenhum. É mais provável que venha à sua mente a ideia de terra batida, rio, ocas, plantas, né? Som de crianças brincando, instrumentos musicais, né? Pois bem, esses elementos são odores, outras cores e formas são as características da aldeia, certo? Pense numa cidade. Nesse caso, sua imaginação vai levá-la a outra paisagem, não é isso? Agora com carros, casas, prédios, asfalto, cimento, buzina, enfim. Outras infinidades de cores, sons, odores, elementos e formas. Portanto, podemos perceber que cada paisagem é composta e construída de modo diferente,
tá? E também com materiais diferentes, não é isso? Cada uma tem a sua característica. Por que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Para mostrar que cada paisagem ela vai ter o seu jeito particular, a sua característica, certo? São paisagens, não é isso? Só que cada uma com a sua particularidade. Temos aí a paisagem rural, né? E a gente sabe que o que vai predominar aí é totalmente diferente do que predomina na área urbana, né? Na paisagem, pensando na praia, na aldeia, totalmente diferente. Existem vários espaços diferentes nas paisagens. Eles podem ser urbanizados, agrícolas, de lazer, de circulação, reservas ambientais, entre outros. Assim, podemos classificar as paisagens de acordo com o que existe nela. E é justamente o que a gente está falando sobre as paisagens litorâneas, né, que são as da praia, e a paisagem rural e a urbana. Na paisagem rural, são aquelas que apresentam, que são a principal característica é o plantio e a criação de animais, não é isso? Nesses espaços existe uma grande quantidade de plantação, criação de animais, estradas e vegetação natural, tá aí na imagem. Então, se a gente estiver falando em elementos naturais e culturais, o que predomina aí na paisagem rural são os elementos naturais. Já na paisagem urbana, são aquelas que apresentam em seu espaço uma grande quantidade de moradias, estabelecimentos comerciais, indústrias, ruas, avenidas, gente circulando, né? Para todos os lados. Então, na paisagem urbana, é justamente essa que a gente está acostumado a ver, né? É, porque diariamente, como a gente vive nessa área urbana, diariamente a gente tem um contato com trânsito, poluição, não é isso? Elementos culturais, né? Porque se a gente estiver falando de elementos culturais e naturais, na área urbana, o que predomina é os elementos culturais, tá? Ah, mas tem árvore, tem plantações, principalmente nessa foto aí, ó. Tem algumas árvores. Mas não é o que predomina. Quando a gente fala o que predomina nessa paisagem, elementos naturais ou culturais, é o que tem em grande quantidade, tá certo? E nessa daí, em grande quantidade, temos prédios, avenidas, carros, pessoas transitando, né? Então, por isso que é uma paisagem urbana. Esse assunto será bem explorado ainda, tá? Nos próximos anos de vocês, no terceiro, no quarto, no quinto ano ainda fala sobre as paisagens, só que de uma forma, vai sempre aprimorando o assunto, tá? Ah, mas vai ser paisagem? Vai ser paisagem. Vamos falar sobre paisagem litorânea, urbana, rural, elementos culturais, naturais, paisagem natural, modificada. Vai se falar sobre esse assunto. Porém, a cada ano que for estudando, vai aumentando o conteúdo, certo? Vai aumentando, a linguagem vai mudar, porque vocês vão amadurecer, então a linguagem de vocês, o conhecimento vai estar diferente do que a gente tem hoje, né, no segundo ano, certo? Então, lembrar desse assunto, aprender paisagens, levar para o resto da vida aí acadêmica, né, da vida escolar de vocês, tá certo?
porque é um assunto que veremos vários e vários anos. Então, para exercitar mais uma vez o assunto paisagem, né? Fizemos a atividade no livro na aula passada, na semana passada, né? Dia 20 e alguma coisa, não foi? Pois bem, hoje, quinta-feira, 6 de maio de 2021, a nossa atividade será no caderno, certo? Então, vocês sabem como é, né? Faz o cabeçalho bem direitinho, colocar o nome da escola, colocar a data, né? 6. Eita, a tia Shirley botou 4. 6/5/2021, tá? Ajeita aí no caderno, não faz igual a mim, não. Não bota errado, não. Porque a gente tem ó, que adiantar esse ano, não é voltar, não, né? Então, 6/5/2021, coloca o teu nome e diz se tu é segundo ano, manhã ou tarde, certo? A atividade é a seguinte: número 1, escreva V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas, tá certo? V verdadeiro, F falso. Então, as frases são as seguintes: são 5 frases. Algumas são verdadeiras e outras são falsas. Aí é só você colocar a letrinha. Os prédios fazem parte da paisagem natural. Se isso for verdadeiro, coloca V. Se for falso, coloca F. As estradas fazem parte da paisagem natural. Verdade, V. Falso, F. Os viadutos fazem parte da paisagem modificada. Se for verdadeiro, coloca a letrinha V. Se for falso, se os viadutos não fazem parte da paisagem modificada, coloca F. As florestas fazem parte da paisagem natural. Verdadeiro é V e falso F. Os mares fazem parte da paisagem modificada. Se o mar fizer parte da paisagem modificada, você coloca V. Se não, você coloca F. Certo? 2. Pesquise, recorte e cole uma imagem de uma paisagem e responda. Você vai colocar uma única imagem, aí onde eu deixei cinco linhas, né? Mas aí, como vocês estão em casa, então dá para colar a imagem primeiro e ir copiando, letra A, B e C, tá? Copia, responde, fica bem mais fácil, né? Cola a imagem, aí observa essa imagem e diz que tipo de paisagem você colou, tá? Ah, eu colei uma paisagem rural, uma paisagem urbana, uma paisagem modificada, uma paisagem natural. Você vai colocar aí de acordo com a imagem que você está observando, tá? Não coloca aleatório, não. Dá uma olhada aí na imagem para poder responder letra A. Letra B. Quais modificações foram feitas pelo ser humano? Se houve na tua paisagem, na paisagem que você colou, se houve alterações, se houve alguma modificação, aí você coloca qual foi. Se não teve modificação nenhuma, pronto. No caso de uma paisagem natural, não deve ter modificação, né? Então, se for uma paisagem natural, coloca não. Se for alguma outra paisagem que teve alguma modificação, alguma construção, aí você coloca aí. E letra C, a vegetação foi modificada em volta, se tinha árvores. Essas árvores, você acha que foram cortadas? Se tem poucas árvores, com certeza tinham mais. Aí você coloca aí se foi modificada, sim ou não. Certo? Bem tranquilo esse assunto. É um assunto da unidade 2, né? Do nosso livro Geografia, tá? Aqui, olha. Geografia. Dá uma lida no assunto, se teve alguma dúvida, tá? Se achar necessário, reveja aí o vídeo. Terminou a atividade, terminou de copiar, terminou de responder, tira uma foto da folha do caderno e manda para mim, tá certo? Para eu corrigir. Tenho que dar os parabéns novamente a vocês que estão participando, tá certo? Quem não está participando,
me avisa aí o que é que tá acontecendo, tá? Vocês hoje estão diminuindo, né? Graças a Deus, a nossa turminha online. Porque muitos de vocês estão voltando já. Vinícius estava online, voltou comigo. Cauã e Iago também voltou, tá? Então, nossa turminha online, se Deus quiser, em agosto ou em setembro, estaremos juntos em sala de aula, não é? Então, nossa turminha online hoje é Brenda Maria, Eduardo Vitor, Júlia Vitória, Cauã Inácio, Leonardo Castro, Luiz Miguel, Maria Fernanda e Maria Heloísa. Então, todos vocês, alguns estão me mandando as atividades, estão me mandando presente, né? Estão dizendo presente, tia Cília, eu estou na aula. Estou amando. E outros não estão mandando nada, eu nem sei se estão participando ou não da atividade. Então, se liga, tá? Não deixa acumular, porque eu já falei para vocês que quando acumula atividade, pode se prejudicar no final do ano, né? Vai ficar complicado colocar em dias, tá certo? Então, finalizando nossa aula de hoje, quinta-feira, 6 de maio de 2021, um cheiro para cada um de vocês. Até a próxima aula.